Cada dia que passa eu vejo que o Arthur Lira ele fica com muito mais medo do término do mandato dele como presidente da Câmara dos Deputados. Eu só não sei se o medo maior do Lira é perder os poderes ou se é com a prisão, como alguns caciques do Centrão já especulam. Mas o Lira ele tem levado alguns tombos recentemente porque ele foi lá para Nova York se encontrar com Lula, participar da ONU, deixando aqui a presidência da Câmara para o vice-presidente, que é o Marcos Pereira, o principal adversário do Elmar Nascimento, indicado de Arthur Lira para ser o futuro presidente da Câmara dos Deputados. Na minha opinião, Lira sabe que perdeu e tem tentado pavimentar a sua saída, influenciando até mesmo na escolha do PGR para não ser preso. Você vai colocar nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Qual é o maior temor de Lira? Perder os poderes ou ser preso? Você acha que o Lira tá com medo da prisão? Você acha que ele pode ser preso? Se você quer que ele seja preso, deixa o seu like e se inscreva no canal. Na minha visão, o Arthur Lira sabe que perdeu. Ele não vai conseguir forjar o seu sucessor e tá dando muita brecha para que a chapa dele seja derrotada, porque o sucessor do Arthur Lira vai ser o Elmar Nascimento, que é o deputado federal da Bahia, do União Brasil. Só que o Elmar parece que não tem chance alguma e por conta disso o Lira está pavimentando a saída dele. Só que ele precisa pavimentar a saída com muito cuidado, porque a prisão do Arthur Lira é especulada, como nós já falamos em vídeos anteriores, reportagem da Veja, tá bom? Reportagem da Veja. Então o que o Lira está tentando fazer? Primeiro, ele quer tornar as emendas de comissões obrigatórias, que já era algo especulado desde o fim do orçamento secreto, que era o grande instrumento de poderes para o Arthur Lira. E ele está fazendo isso negociando a taxação das offshore. Então o Lira falou o seguinte: eu posso aqui mobilizar a Câmara dos Deputados para que a gente tribute as offshores, mas em compensação eu quero a liberação das emendas obrigatórias de comissão. Vocês vão fazer isso? Essa é a troca que o Arthur Lira está propondo ao governo. Porque como nós falamos, o Lira ele está morrendo de medo da prisão, pessoal. Essa foi uma reportagem da revista Veja, que um cacique do Centrão começou a falar que o Lira estava se tornando um novo Eduardo Cunha. E a gente especulou, e eu vejo que a minha especulação tem sentido, a minha interpretação com isso, porque a gente sabe que política os caras falam tudo nas entrelinhas. Se o medo do Arthur Lira, ou se o Arthur Lira, o medo ou a condição do Arthur Lira futura fosse perder os poderes e ir para o baixo clero, ou ser exterminado da política, eles não falariam de Eduardo Cunha, falariam de Rodrigo Maia. Se foi citado o Eduardo Cunha, é porque o Cunha era o todo-poderoso e depois foi preso. Por isso que eu acredito que o Centrão especula a prisão do Arthur Lira. O Lira, recentemente ele começou a dar declarações falando que a Polícia Federal está perseguindo, coisas do tipo, porque ele foi investigado por desvios de recursos das vendas dos kits robótica lá em Alagoas. E agora ele está tentando inclusive influenciar na escolha do novo PGR. O Lira não quer o Antônio Carlos Bigonha, que é o favorito do PT e está sendo trabalhado também nos bastidores com o Lula. O Arthur Lira fala que o Bigonha ele vai ser um novo Rodrigo Janot, é um lavajatista, endossando esse coro, porque ele teme que o Ministério Público vá atrás dele depois que ele perder os poderes. O problema para o Lira que há uma grande indisposição contra ele na Câmara dos Deputados e também na esplanada dos ministérios. Segundo informações da revista Veja, com esse mesmo cacique do Centrão que falou que o futuro do Lira seria virar um Eduardo Cunha em um ano. Um ano. E se o Lira tem tanta indisposição assim na esplanada e também na Câmara dos Deputados, a chance dele forjar o seu sucessor, colocar Elmar Nascimento como sendo o futuro presidente da Câmara dos Deputados é praticamente nula. E como ele está isolado, aparentemente, está indisposto com todo mundo, a força política de Arthur Lira para peitar a justiça fica muito menor. Inclusive o Lira viajou com Lula para a ONU e conversou nos horários ali, nos intervalos, sobre a escolha do Antônio Carlos Bigonha. Só que enquanto Arthur Lira esteve em Nova York, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, que é o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, assumiu a Câmara dos Deputados. E o que ele fez? Deu uma demonstração de como seria o mandato dele à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Marcos Pereira, que é o principal adversário do Elmar Nascimento. Lira e Marcos Pereira têm uma relação amistosa, têm uma boa relação. Só que o Marcos Pereira não é bobo. Ele aproveitou, já deu sinais, mostrou como vai ser,
Tudo isso aproveitando a viagem do Arthur Lira. Eu não acredito que tenha sido... Foi um tombo. Ele aproveitou a oportunidade, porque já começa a acontecer essas movimentações nos bastidores, pessoal. Nós temos a turma do Omar Nascimento, que é o candidato do Arthur Lira, e a turma do Marcos Pereira. O Marcos Pereira é do Republicanos e o governo Lula tem incentivado, sim, essa disputa. Claro, porque o Elmar Nascimento ele vai adotar um estilo de presidência mais parecido com o do Arthur Lira, que causou problemas ou indisposições, tanto na Câmara, principalmente no Senado e na esplanada dos ministérios. Se o Marcos Pereira demonstrar que ele vai adotar uma postura diferente, ele já pode ganhar mais pontos, mais confiança e votos do que o Elmar Nascimento. E o Republicanos ganhou um punch adicional do governo com o Ministério dos Portos e Aeroportos com o Silvio Costa Filho. Mas aí você vai falar, mas teve o Fufuca também que é do PP. Sim, o Fufuca é uma saída para o Arthur Lira. Se o Arthur Lira não conseguia eleger o Elmar Nascimento, ele pode ir para o baixo clero. Isso é possível de acontecer. Então ele colocou o Fufuca no Ministério dos Esportes para poder substituí-lo lá na frente, em 2025, mantendo assim os seus poderes políticos. Então o Fufuca, ele é um tampão. A gente falava disso bem antes da nomeação do Fufuca. Nós já explicávamos que o Arthur Lira tinha a pretensão de ser ministro do governo Lula. Porque seria uma forma de, entre 2025 até 2026, ele já ir pavimentando a candidatura dele para o Senado. Porque seria muito ruim para o Lira, depois de ser o todo-poderoso do país, né, do Congresso ou dos três poderes, voltar a ser um deputado e em 2026 ter que disputar de novo um cargo no Legislativo na Câmara. Não, tem que ser ou um governo ou uma vice-presidência, no mínimo um Senado. E eles estão jogando, pessoal, o PP tem jogado com o governo Lula. Pelo seguinte, o Arthur Lira se mostra como sendo um aliado do Lula. Não, eu estou aqui com você, Lula é isso, faz afagos públicos ao Lula e em compensação o Ciro Nogueira, que é também do PP, só que do Senado, ele critica o governo, fala que o PP vai ser oposição, que o PP não vai votar com o Lula, uma jogada que mostra um potencial racha, mas na verdade é uma jogada casada entre os dois. É o tira bom e o tira mal. Tudo isso para que o PP possa conseguir mais cargos, mais emendas, principalmente a Caixa Econômica Federal, porque isso daria mais punch para o Arthur Lira e também para o PP, para quando o Lira deixar a presidência da Câmara dos Deputados, porque é um cargo grande e um cargo de muito poder. O governo, ele tem agora um problema, que é o Renan Calheiros. Pelo seguinte, o Renan Calheiros é o principal instrumento de desgaste que o governo tem contra o Arthur Lira. E o Renan faz isso com o maior prazer. Só que o Renan ele está muito interessado na disputa local em Maceió para 2024, para o ano que vem. E eu não sei se você sabe, houve um desastre ambiental com a Braskem, que é aquela empresa de petroquímica, empresa de exploração, enfim. Houve um desastre ambiental. Houve também uma indenização que a Braskem vai ter que pagar para Maceió. Só que essa indenização foi acordada da Braskem com a Prefeitura de Maceió. A Prefeitura de Maceió é do JHC, que é o prefeito aliado do Arthur Lira. O Renan Calheiros queria que o acordo viesse pelo governo do estado, com o Rodrigo Dantas, com o Paulo Dantas, que é o aliado do Renan Calheiros. Então o que o Renan quer fazer? Ele quer fazer uma CPI contra a Braskem. E ele já tem assinaturas suficientes para isso. O problema dessa CPI da Braskem é que a Petrobras é a segunda maior acionista da companhia. E o presidente da Petro é o Jean Paul Prats. Muitos falam que essa jogada do Renan é uma jogada errada, porque ele tem delações ou insinuações contra ele de recebimento de propina da época da Lava Jato via Braskem, então ele pode acabar se prejudicando. Mas é uma forma do Renan Calheiros desgastar a situação do Arthur Lira em Maceió, porque há uma especulação que o Rui Palmeira, que já foi prefeito de Maceió, que é do PSD, possa se candidatar contra o JHC. E isso também nos mostra aquela movimentação do Renan Calheiros junto com o PSD do Gilberto Kassab para colocarem alguém, o Antônio Brito, contra o Arthur Lira em 2025. Então tudo está conectado e a gente tem que ver como vai ficar essa relação do Renan Calheiros com o governo, com essa CPI da Braskem.